Graças e paz a todos os irmãos e amigos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Nós estamos aqui mais uma vez, meus irmãos, para ministrarmos a lição de número 3 desse terceiro trimestre, tá? De 2017, que tem por título Cristo, a Lei e o Ódio. O texto base da nossa lição, deixa eu pegar aqui. O texto base da nossa lição é Mateus 5, o verso 20, que diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então esse texto está afirmando para nós o seguinte, que se a nossa justiça ela não superar a dos escribas e fariseus, de modo algum nós poderemos entrar no reino dos céus. O que é que acontece? O povo, escribas e fariseus, eram os, vamos dizer assim, as autoridades com relação à lei, à religião da época. Então eles eram pessoas que tinham aparência, mas eles não tinham interior. É tanto que Jesus, numa determinada ocasião, chamou todos eles de sepulcros caiados. Então, os escribas e fariseus, eles tinham uma aparência de bondade, de santidade, porém, interiormente, eles não tinham muito a oferecer. Então, Jesus, ele disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A nossa introdução, né? O primeiro ponto da nossa introdução diz o seguinte: Jesus mostra que a Bíblia se completa trazendo a descrição da lei para a sua realidade. Eu já falei para os irmãos e amigos em lições passadas que Jesus, de forma alguma, ele veio destruir a lei, mas ele veio a cumprir. Porém, ele cumpriu a lei a completando, a melhorando, a modificando, de uma forma que a base principal ela permaneceu, né? Tem um texto da Bíblia que diz assim, quando Jesus ele diz assim, com relação ao adultério, né? Não adulterarás, está na lei. Jesus ele não disse, não, vocês podem adulterar de forma alguma, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se algum homem olhar com um pensamento impuro para uma mulher e em seu coração a desejar, já cometeu adultério com ela. Então Jesus ele aprofundou, ele aperfeiçoou a lei mosaica, tá? Então a lei não foi destruída, ela foi aperfeiçoada. Segundo ponto, só Jesus pode cumprir a lei e mostra que veio não para destruir, e sim para cumprir, como a gente falou anteriormente. Jesus começou a nos ensinar usando o termo vós sois. Agora, com autoridade, ele diz, eu vos digo, afirmando a autoridade que tinha diante do povo. Então, Jesus ele começou dizendo assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele afirmou. Agora, ele diz, eu vos digo. Quando ele diz assim, eu vos digo, eu porém vos digo, ele está falando com relação à autoridade. De quem foi o criador da lei e de quem está mandando que a lei seja cumprida, porém com ressalvas, porém com complementos, que nós vamos ver no decorrer da lição, tá? O primeiro ponto da lição diz assim, a posição de Jesus diante da lei mosaica, está lá em Mateus 5, de 17 a 20. O primeiro ponto da lição diz assim, a lei mosaica não se refere apenas aos 10 mandamentos, mas sim a todas as 613 leis dadas ao povo. No caso, as 613 leis estão distribuídas no Pentateuco. O que é Pentateuco? Os irmãos já sabem, na verdade, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a lei, na verdade, ela não se resumia somente nos 10 mandamentos. Nós temos a impressão, ou tínhamos a impressão, de que a lei ela se resumia em 10 mandamentos. Porém, são 613 leis que estão distribuídas aí nos 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é para que os irmãos possam entender melhor, tá? O segundo ponto,
São 248 leis positivas, positivas quando eu digo que beneficiam o homem, que apoiam o homem, que afirmam aquilo que o homem faz, e 365 negativas, dizendo o seguinte: não, você não pode fazer isso. Então o que eu acho interessante aqui é o seguinte, é que cada um dia do ano, se nós formos analisar direitinho, em cada um dia do ano teria uma lei negativa, algo dizendo: você não pode fazer. Você não pode fazer isso. Onde abrange todas as áreas da vida humana. Essas 613 leis, elas abrangem todas as áreas da vida humana, sendo normas de relacionamento para qualquer sociedade. Então o homem teria de seguir esses princípios aqui. O terceiro ponto: Jesus foi acusado de violar a lei só porque curou no sábado, causando grande tumulto entre escribas e fariseus. Então o que foi que aconteceu aqui? Desculpa, para os irmãos entenderem. Jesus era o único que podia cumprir as 613 leis. Só ele. Mas mesmo assim, escribas e fariseus, eles não acharam nenhum deslize de Jesus nas 613 leis. Eles não conseguiram achar. Eles viram que Jesus ele não errava, ele não vacilava diante da lei. Então acusaram Jesus de quê? Porque Jesus curou uma pessoa no sábado. Então eles disseram que era ilícito curar alguém no sábado. Então, baseado nessa informação dada por eles, Jesus foi acusado. Porque fez o bem no sábado. Né? O quarto ponto: os escribas eram responsáveis de elaborarem as normas e regulamentos. Escribas, na verdade, eles eram responsáveis por elaborarem as normas e os regulamentos. Os separados, que eram os fariseus, eram responsáveis de observar estas regulamentações, semelhante ao nosso legislativo, que elabora as leis, e o judiciário é responsável de cumpri-las. Então, escribas elaboravam as leis, escreviam as leis, né? Pensavam nas leis, né? E os separados, que significa fariseus, eles eram responsáveis para observar essas regulamentações, fazer essas regulamentações elas serem cumpridas. Então eles viviam de olho, estavam de olho em Jesus a qualquer momento. Tá? Escribas e fariseus estavam policiando Jesus para verem qual das 613 leis ele iria descumprir. Então eles fizeram uma campana de observação em Jesus, para Jesus, na verdade, para verem qual das 603 Jesus iria cair. Então, por esse motivo eles acusaram. Estavam observando tanto Jesus que viram Jesus curando no sábado. Então vocês vão pegar ele aí, porque não pode. Porque no sábado você não pode trabalhar, você não pode fazer nada. Eles eram radicais ao ponto. Jesus encheu a lei de significados, onde o Velho Testamento é ligado ao Novo. Então, de forma alguma, eu vou repetir isso, de forma alguma, o Velho Testamento ele pode ser abolido. Tá? Nós que somos crentes, cristãos, somos pessoas que entendemos que Jesus é o Senhor, precisamos entender que a Bíblia ela é a revelação de Deus em um todo. A Bíblia não só é a revelação de Deus no Novo Testamento. A Bíblia ela é a revelação de Deus em toda a sua escritura, em todos os seus livros. Porém, devemos observar que determinadas coisas ficaram para uma determinada época. E algumas coisas permanecem até a gente hoje. No caso, de Jesus para cá. Da vinda de Cristo para cá. Então, nós estamos dentro de uma nova e eterna aliança. Porém, o Velho Testamento ele é muito útil para a vida espiritual da igreja, para o nosso aprendizado, para que nós possamos entender o que foi que se passou naquela época, quem foram os heróis da Bíblia, quem foram os grandes homens da Bíblia. Então, é a palavra de Deus, tá? Independentemente de ser Novo ou Velho Testamento. Precisamos entender isso, tá? E o sétimo ponto, Jesus declara que tudo que foi profetizado irá se cumprir, para espanto de doutores da lei. Então, Jesus, tudo que foi profetizado aí, dos profetas até aqui, ele quis dizer na verdade o seguinte: eu sou o cumprimento de tudo aquilo que eles falaram. Eu sou o cumprimento de tudo aquilo que os profetas falaram. Para surpresa dos doutores da lei. Tá?
O segundo ponto, Jesus cumpre a lei e vai além dela. Jesus, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei, porém ele foi além daquilo que estava escrito. Vamos ver no nosso resumo. Primeiro ponto, Jesus enfatiza que a lei está posta e não pode ser modificada. Não podemos pegar um texto fora de um contexto e usar como pretexto. Jesus quer dizer o seguinte, rapaz, vocês precisam entender que a lei não é só isso aí não. Os caras pegaram uma parte, né, um partículo do texto e disseram, isso aqui é a nossa lei. Isso não existe. Nós não podemos de forma alguma pegar um texto fora de um contexto, fora da realidade dele, fora do princípio dele e usar como pretexto para o nosso ego, para o nosso bem-estar. A gente não pode fazer isso. E aqueles homens daquela época faziam. Tá? Eu me lembro de eu vi uma reportagem aí, há algum tempo, de um pastor, né, que também era pedreiro, e ele leu um texto da Bíblia em que dizia assim, e ao teu amigo pega a sua mulher adúltera e sai com ela, para que a pessoa caminhasse com aquela mulher ali. O que foi que o homem entendeu? Vai a um amigo e pega a sua mulher e adultera com ela. Então, mesmo, o cara usou um texto sem contexto para pretexto. O cara já tinha a intenção de fazer aquilo. Só que ele não achou brecha, então ele teve que usar algo, tirou um acentozinho lá, né, de adultera e adúltera. E isso foi visto aí em rede nacional e foi um escândalo para o evangelho referente àquela pessoa lá. Então nós temos de ter cuidado com aquilo que nós estamos lendo e com aquilo que nós estamos praticando. Tá? Devemos ter cuidado com o legalismo, pois os tais dão mais valor à letra do que ao espírito, apontam o erro dos outros e encobrem os seus. Então, o que é que o legalista faz? O legalista observa a letra. O legalista observa a letra. Vai ao pé da letra, como a gente diz. E esquece o espírito. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a maior revelação que o homem pode ter. É a palavra de Deus. Porém, o Espírito é que nos testifica. O Espírito é que fala. O Espírito é que nos ensina. Nós não podemos ler a Bíblia como quem lê um jornal, uma revista. Temos que pedir orientação ao autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, para que ele nos inspire para que a gente possa falar. E tem pessoas que fazem o contrário, vão ao pé da letra. Ó, está dizendo que é para matar. Ó, está dizendo que é para roubar. Ó, está dizendo que é para adulterar. E o Espírito? Qual é a revelação do Espírito? É isso que a gente tem que ter cuidado. Precisamos ter a lei, os princípios e a graça. A graça significa receber o que não mereço. E a misericórdia é não receber o que mereço. Então, o Espírito Santo é que nos faz entender que graça é favor imerecido de Deus. E misericórdia é não receber o que eu mereço. Eu mereço o que é a morte, mas Deus teve misericórdia e me deu vida. Continuando aqui o nosso resumo. Nos versos 21 e 22, Jesus destaca as leis, porém dando um sentido mais profundo. A partir dos versos 21 e 22, Jesus ele destaca as leis, né? Alguns pontos da lei. Mas ele vai mais profundo, ele vai além daquilo que está sendo falado. Quando diz não matarás, para os judeus era o fato de derramar sangue de alguém. Porém, Jesus apresenta 3 sentidos para a questão de não matarás. O primeiro, irar-se contra o seu irmão. Está lá em Efésios 4, 26. Se eu me irar contra o meu irmão, eu já matei o meu irmão. Jesus foi além disso aqui. Jesus foi além do não matarás. O não matarás para eles era a questão de perfurar, matar, derramar sangue. Mas Jesus não é só isso não. Tem mais. Irar-se contra o irmão. É um ponto. A ira é pecado? Isso é uma pergunta que eu faço. A ira, ela é pecado? Ou o pecado é guardar a ira? Tem um texto bíblico que diz assim, irai-vos e não pequeis. Olha bem o que, é que o texto diz. Irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira.
Tem um tempo determinado para que você corrija aquela situação. O irar-se é humano. Agora, guardar a ira é onde entra o pecado. Aí guardar a ira se torna ódio, raiva, rancor, mágoa. Aí isso tudo aí afasta o Espírito Santo de Deus da gente. Proferir insultos ou xingamentos, né? Se eu proferir insultos ou xingamentos contra uma pessoa, eu estou matando aquela pessoa ali também. Quando xingamos uma pessoa, estamos matando a mesma emocionalmente. Você já notou quando a gente xinga alguém, ela fica triste, abalada, num canto. Então a gente mata aquela pessoa emocionalmente. Chamar de tolo. Quando chamamos alguém de tolo, estamos matando moralmente aquela pessoa. Rapaz, você é um tolo. Você mata a pessoa moralmente porque está denegrindo a imagem daquela pessoa. Então, nós estamos aqui no termo não matarás, e Jesus vai mais além. Só, não é só isso não. Não é só derramar sangue não. É você ir mais além do que isso aí. É irar-se contra o seu irmão. É proferir insultos ou xingamentos. Ou chamar alguém de tolo. Jesus leva os judeus a pensarem a respeito do tratamento com as pessoas. Então Jesus está dizendo assim: vocês precisam andar com todas as pessoas. Vocês precisam entender as outras pessoas. Vocês precisam fazer o bem às outras pessoas, independentemente do que elas sejam. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não precisam coabitar com os erros, aceitar os erros, mas caminhar é necessário. O terceiro ponto, Jesus nos ensina a ter uma consciência pura. O resumo: Jesus disse que quando fores entregar a tua oferta, olha bem esse texto, e ali te lembrares que alguém tem algo contra você, devemos deixar a oferta sobre o altar e irmos nos reconciliar com o próximo, para que a oferta seja aceita. Então, Jesus ele era fantástico, ele é fantástico, ele foi mais além. Só, se você for entregar a sua oferta no altar, e ali você entender, reconhecer que alguém tem algo contra você, não é você contra alguém, é alguém contra você, deixa ali a tua oferta e vai te reconciliar com o teu irmão, para que a tua oferta seja aceita. Jesus ele é perfeito. Jesus ele quer o aperfeiçoamento do corpo. Ortopraxia, lembram lá? Né? Ortopraxia, correção do corpo. É isso que Jesus quer que a gente faça, sejamos perfeitos. A reação humana é: ele vem falar comigo. Tem alguém lá que está com raiva de mim. Eu não estou com raiva dele, mas alguém está com raiva de mim. Ele que vem falar comigo. A reação humana é essa. Tá? Terceiro ponto, Jesus sempre pede o mais difícil, ou seja, nos ensina a termos maturidade espiritual. Desta forma, podemos servir ao Senhor e sermos bênção para os outros. Então, Jesus ele nos ensina a termos uma maturidade espiritual. Só vai atrás de uma pessoa que tem algo contra a gente se nós formos maduros espiritualmente. Se nós tivermos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. E a nossa conclusão dessa lição. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Escribas e fariseus eram os doutores da lei que exigiam dos outros, vigiavam os demais, mas eles mesmos falhavam. É como muitos cristãos que fazem grandes louvores para sucesso pessoal ou pregadores que falam que o povo quer ouvir, nunca mostrando suas falhas e necessidade de arrependimento e uma nova vida. Cristãos que estão todos os domingos na igreja, não perdem cultos, mas os que vivem durante a semana, o que vivem durante a semana não condiz com o que dizem acreditar. Jesus chama a nossa atenção para uma vida cristã autêntica e o que isso representa para nós e para o mundo todo. Aceita este desafio? Então a nossa conclusão diz o seguinte: é um desafio. É um desafio. Nós entendermos que Jesus ele é o nosso Senhor, que Jesus ele comanda toda a nossa vida, que Jesus ele não só tem uma área da nossa vida que ele rege. Todas as áreas da nossa vida, Jesus tem de ser o centro. Casamento, ele tem de ser o centro. Namoro, ele tem de ser o centro. Trabalho, ele tem de ser o centro. Amizade, ele tem de ser o centro. Todas as áreas da nossa vida. O centro tem de ser Jesus. Nós não podemos fugir dessa realidade. O centro tem de ser Jesus. Então, meus irmãos, essa foi a nossa terceira lição. Tá? Estava em atraso. Nós vamos amanhã
regularizar a questão da lição 4, vamos ministrar a lição 4. A lição 5 já está postada. Então, após a lição 4, nós já estamos com a lição 5 postada. A lição 6 nós vamos postar também, tá? Que está na sequência. E a lição 7, domingo que vem, estará sendo ministrada na nossa igreja. E nós também estaremos postando antes do domingo com o slide, ok? Então, que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Que Deus possa nos abençoar.